Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, deixando que a palavra de Deus alimente o nosso coração, alimente a nossa vida. Nós estamos estudando o livro dos Juízes, já indo para a reta final. Hoje nós vamos meditar o capítulo 20 do livro dos Juízes. Mas queremos antes implorar toda a bênção de Deus, toda a graça de Deus, toda a luz e assistência do Espírito Santo, para que a palavra de Deus seja luz para a nossa vida, para que a palavra de Deus ilumine o nosso proceder, o nosso agir, o nosso falar, para que em tudo a graça do Senhor possa nos guardar, possa nos direcionar, possa nos proteger, possa nos livrar do mal e nos ensinar a fazer o bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no nosso estudo anterior, do capítulo 19 do livro dos Juízes, nós acompanhamos um momento de graça e um momento de desgraça para a história de Israel. Ainda que a vítima tenha sido a concubina do levita de Efraim, aquele crime ressoou sobre todo Israel. Porque você se recorda quando a sua mulher foi estuprada, abusada toda noite, ele recolheu o corpo dela, levou e depois cada pedaço ele espalhou sobre Israel, para que Israel tomasse consciência da infâmia que havia ocorrido naquele território. Por isso, o capítulo 20 começa nos dizendo que todos os israelitas saíram de casa e comunidade e se reuniram de Dan até Betsabeia, até a terra de Galaade, como se fosse um só homem na presença do Senhor em Masfa. Os chefes de todo o povo, todas as tribos de Israel, participaram na Assembleia do Povo de Deus. Uns 400.000 combatentes de infantaria, e os benjamitas souberam que os israelitas tinham ido a Masfa. Os benjamitas, a tribo de Benjamim, faziam parte também de Israel, mas foi por meio deles que tamanho crime aconteceu. E por isso Israel, como um todo o povo de Deus, queria tomar ciência do que fazer diante de tamanha tragédia. Por isso eles disseram: contai como se cometeu tamanho crime. O levita, que era o marido da mulher assassinada, respondeu: eu e minha concubina entramos em Gabaá de Benjamim para pousar. Os cidadãos de Gabaá se levantaram contra mim, cercaram a casa onde eu estava, queriam matar-me. Violentaram minha concubina a ponto dela morrer. Peguei então o cadáver, esquartejei-os e mandei os pedaços por todo o território da herança de Israel, porque cometeram uma infâmia em Israel. Todos vós sois israelitas, dai, pois, vosso parecer e tomai uma decisão aqui mesmo. O que o levita está pedindo é que Israel faça justiça e que Israel repare o mal cometido. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com as injustiças do mundo e da sociedade em que nós estamos, em Deus nós precisamos exigir que se faça justiça. Não é o espírito justiceiro que deve entrar em nós, mas é o espírito da justiça. As ações humanas precisam ser julgadas de acordo com os critérios da justiça, porque, acima de tudo, o mal feito precisa ser reparado, ainda que há certos males que você não consiga reparar. Nada consegue reparar a vida de uma pessoa que foi tirada. Nós vivemos numa sociedade repleta de maldades, crimes, barbaridades, torturas, situações reprimíveis até de falar.
porque a gente escuta diariamente jornais ao redor de nós, muitas barbaridades. E o sangue humano exige vingança, mas o Espírito Divino não condiz com o espírito da vingança, mas com o espírito de justiça. Então a justiça tem que ser feita, o julgamento precisa ser feito, quem cometeu barbaridade precisa reparar a barbaridade feita, e não se repara a barbaridade com a mesma moeda. A lei do talião antiga era justamente essa, olho por olho, dente por dente. Se a lei divina, que nos é trazida por Jesus, nos diz que nós devemos perdoar os nossos inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, perdoar quem nos fez o mal, perdoar não significa não fazer justiça. Não, é diferente. O perdão devemos conceder, mas isso não quer dizer que a justiça não deva ser feita. Então, se o sistema penitenciário brasileiro do mundo, ele é o mais correto ou não, isso é uma outra discussão. O que não se pode deixar de discutir-se é para que uma sociedade seja cada vez mais justa aos olhos de Deus, que ela não deixe de corrigir os seus cidadãos, né? Aqueles que fazem o mal deve ser reparado o mal com julgamento justo, com julgamento correto, com direito à ampla defesa, com direito a manifestar-se, mas quem cometeu o mal precisa ser corrigido do mal que fez, das formas como as leis judiciais prevêem e assim por diante. Mas o mal, ele tem que ser reparado. É por isso que as tribos de Israel enviaram mensageiros para toda a tribo de Benjamim, dizendo: que crime é esse que se cometeu entre vós? Entrega-nos agora mesmo esses depravados de Gabaá, para que os matemos, expurgando o que é mal em Israel. Veja, a lei de Israel, porque era uma lei em formação, não é? Permitia a prática, inclusive aqui, da pena de morte. Quem fez o mal vai reparar esse mal dessa forma. O que nós queremos pegar aqui não é a forma vingativa, que a vingança não é uma virtude evangélica, mas o que temos que ver aqui é a justiça a ser reparada. Um crime foi cometido, mais do que crime, uma barbaridade sem igual foi cometida. E essa barbaridade precisa ser reparada. Ainda que eu volto a dizer que reparação não consegue retratar ou refazer o prejuízo dado, sobretudo quando se trata de uma vida humana. Mas o mínimo de justiça precisa ser exercido de qualquer forma. Quando a justiça não é exercida, quando o mal não é reparado, o mal tende a crescer, a se multiplicar, o mal tende a se acelerar. Então, nós podemos querer e devemos ser pessoas boas e misericordiosas, mas a nossa bondade, a nossa misericórdia jamais pode suprir a justiça. De toda essa tropa, né, havia 700 homens de elite. Bom, aí vem a narrativa, né, da quantidade de tropas e assim por diante. Os benjamitas não quiseram entregar os seus assassinos, então começou um verdadeiro combate, né? Um verdadeiro combate sem tréguas, porque os benjamitas não só não quiseram ceder, como não quiseram reparar o mal que eles fizeram. E os juízes de Israel, o povo ali reunido em assembleia, a Assembleia de Deus, decidiu que era necessário eliminar aqueles homens que fizeram mal. Então lá no final, no versículo 47, eles bateram em retirada em direção ao deserto, para o rochedo de Remon, 600 homens. Durante 4 meses permaneceram no rochedo de Remon. Quanto aos israelitas, voltaram-se contra os benjamitas, passando a espada tudo o que encontravam, tanto homens como animais, e também incendiaram todas as cidades que encontravam pela frente. Eles encontraram essa forma de reparar aquela tragédia que aconteceu. Claro que cometendo outra tragédia,
Era a forma como os homens daquela época sabiam superar suas injustiças, corrigir suas maldades e seus crimes. Óbvio que hoje nada justifica cometermos barbaridades, crimes, nem contra criminosos. Os criminosos, quem comete qualquer atrocidade, precisa da correção segundo a lei. Mas nada justifica um linchamento coletivo ou qualquer coisa parecida. Quando a gente está com sangue, a flor da pele, como nós costumamos a fazer, nós costumamos, na verdade, falar, geralmente o nosso cérebro não funciona tão bem, porque a emoção fala mais alto do que a razão. Então vem todo um sentimento na sociedade, nas pessoas, de vingança a todo custo, né? E de vez em quando suscita discussões terríveis, aí, pena de morte para crimes hediondos e assim por diante. Na concepção divina, evangélica, volto a dizer, justiça, sim. Barbaridade maior do que a cometida não é forma de se reparar o mal que aquela pessoa tenha cometido ou praticado. De forma nenhuma se admite, se passa a mão na cabeça de quem cometeu crimes ou barbaridades. Apenas que não se pode cometer um crime maior. A justiça precisa promover justiça, precisa ser dura, precisa ir na medida para que nenhum mal deixe de ser reparado. Muito bem, vamos chamar o Padre Antônio Xavier para que esteja agora conosco também no estudo da Palavra de Deus. Este capítulo 20 do livro de Juízes resolve o problema que aconteceu no capítulo 19. Aquela grande injustiça com o levita e com a sua concubina, né? Onde ele não foi bem acolhido e depois a sua esposa ainda foi abusada, morreu, ele cortou seu corpo em 12 partes e mandou para as 12 tribos de Israel. O que acontece? Como isso ocorreu no território de Benjamim, ali no território de Benjamim, eles o chamam para pedir explicações para ele do que aconteceu. E ele vai contar o que aconteceu, mostrando então como que aqueles que eram os pagãos, ou seja, os povos que não eram judaicos, que estavam ali em torno, como eles acabaram faltando com a hospitalidade. E isso vai gerar uma guerra. E nessa guerra, os benjaminitas, né, aqueles da tribo de Benjamim, vão acabar eliminando todos que ali estão, especialmente aqueles que estão ligados à cidade dos Jebuseus, que na verdade é Jerusalém, mas só vai receber esse nome mais adiante. É interessante para a gente ver como que as coisas são complicadas, né? Um mal costuma provocar um mal, né? Um mal costuma provocar um outro mal. Esse tipo de realidade todos nós estamos sempre expostos, né? Os nossos sentimentos, eles às vezes reagem a provocações, e a vingança ela não é uma atitude que parte do nada, ela parte sempre de um mal ao qual nós somos atingidos e às vezes não conseguimos administrar, porque o mal em si é capaz de reproduzir-se, mesmo em corações que são bons, como nós encontramos aqui. É por isso que no Novo Testamento nós vamos ser chamados a amar os inimigos também. Porque se ninguém chegar num determinado momento e perdoar ou agir com misericórdia, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos sempre virar reprodutores do mal que nos atinge. Vamos sempre ter os nossos sentimentos e as nossas decisões comprometidas com aquilo que a gente odeia, mas que na verdade nós somos atingidos, que é a dor, que é o mal, que é o sofrimento. E aqui foi infelizmente esse o fim trágico. Eliminaram as pessoas que consideravam como maus, mas ao final das contas estavam fazendo a mesma coisa que eles tinham realizado. E para escapar disso, só tem um jeito, a lógica do Evangelho, aquela de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Senhor, nosso Deus, eis-nos aqui, Senhor, nós queremos viver e fazer Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a fazermos Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, o caminho da justiça. Ensina-nos, Senhor, a sermos justos, porque nós muitas vezes queremos ser justiceiros diante de tantos males que nos rodeiam. Mas só Tua graça, Senhor, pode reparar, pode fazer justiça. Só Tua graça, Senhor, pode reparar tanto sangue que
que é derramado sobre a face da terra diante de maldades, de crimes, de barbaridades que se cometem no nosso meio, na sociedade em que nós estamos. Socorre teus filhos, Senhor. Livra-nos, Senhor, das barbaridades, dos crimes, das tragédias, das mortes violentas. Livra-nos do mal e do maligno tentador, Senhor, que age sobre tantos corações, incitando os homens, Senhor, a praticar o mal. Que a Tua graça nos livre do mal, nos proteja do mal e nos liberte do poder do maligno. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Que a Tua bênção, Senhor, esteja nos dirigindo, nos iluminando e nos abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe imensamente você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.